Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir neste episódio do Follow Him. Lembro-me de voltar para casa após um longo domingo, caminhando os 2 quarteirões da igreja até minha casa, quando normalmente meus filhos vêm correndo ao meu encontro e eu posso ver a animação neles, algo que não vejo durante grande parte do dia. Naquele dia, entrei em casa e tudo estava silencioso. Entro na cozinha e meu filho Austin está comendo uma tigela de cereal. Ele nem percebe que eu entrei em casa. Entro e vejo a cozinha. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Follow Him. Meu nome é Hank Smith, sou o seu apresentador. Estou aqui com o meu co-apresentador, John Bythway, cujo coração é honesto e seu espírito é sincero. John, eu estava lendo a seção 97, versículo 8. Acho que nunca tinha visto essa frase antes. O Senhor diz, eu sei que seu coração é honesto. John, esse é você. Eu também tenho um pouco de colesterol, mas agora estou tomando remédios. Sim, acho que se você fosse ao cardiologista, ele diria que você tem um coração muito honesto. Sinceramente, ele está muito entupido. Isso mesmo. John, temos a honra de ter conosco hoje o irmão Clint Mortensen. Obrigado. É um prazer estar aqui. John, conheço o Clint Mortensen há muito tempo. Ele é tão sincero quanto você. 2 de nós 3 somos realmente sinceros hoje. A igreja foi organizada há 2 anos. Eles estão crescendo muito. O que vem à sua mente quando você pensa que temos nossos 2 centros religiosos em Ohio e Missouri e que há muito crescimento? Nessas sessões, quando olhamos para o Novo Testamento, o centro de tudo era o Templo e o Antigo Testamento. O Senhor tem essa urgência. Ei, vocês poderiam se dedicar a isso? Ao Templo. Uma das coisas que adoro na restauração é toda essa ênfase nos templos novamente. Começamos como uma espécie de igreja protestante, depois começamos a falar sobre o sacerdócio e o sacramento, então agora somos uma espécie de católicos, e então vamos voltar aos templos. Agora estamos voltando muito no tempo. Clint, o que estamos vendo hoje? Para onde vamos? Acho que há cerca de 5 coisas nas quais eu gostaria de dedicar algum tempo. Em primeiro lugar, o Senhor vai castigar e corrigir seu povo, e isso é sempre algo único a se aprender nas Escrituras. Algo que é muito desafiador para nós, que podemos observar o Salvador fazer. Em seguida, faremos uma transição e falaremos sobre luz e trevas. Há uma frase que ele usa, andar nas trevas ao meio-dia. Vamos nos aprofundar na luz do Salvador e no que isso pode significar, depois vamos dedicar algum tempo à revelação ao quão poderosa ela é em um momento como este, em um momento difícil com perseguição e pobreza, com o Senhor ordenando que construam um templo. Eles estão tendo dificuldade em concluir tal tarefa, mas Ele está constantemente os ensinando e lhes dando revelações. Em seguida, faremos a transição e dedicaremos muito tempo para falar sobre templos, tanto o mandamento que o Salvador lhes dá para construírem templos, mas também dedicaremos algum tempo ao presidente Russell M. Nelson e ao que estamos ouvindo hoje sobre o trabalho no templo, e terminaremos com a declaração do presidente Nelson. Essa é uma declaração desconhecida para muitas pessoas, porque não foi na conferência geral que ele disse: o maior presente que vocês podem dar ao Senhor é... Passaremos algum tempo respondendo a essa pergunta sobre o maior presente que podemos dar ao Senhor, segundo o presidente Russell M. Nelson. Abordaremos essas 5 coisas e alternaremos entre as sessões 94, 95, 96 e 97 e dedicaremos muito tempo ao presidente Russell M. Nelson. Estou animado para hoje. John, conheço Clint há muito tempo. Você o conhece há cerca de 1 hora, desde que nos sentamos, mas você tem uma biografia dele. Irmão Clint, ou presidente, em alguns círculos. O presidente Clint B. Mortensen nasceu e foi criado em Springville, Utah. Sei que esse é um lugar que você ama, Hank. Ele conheceu sua esposa, Natalie Bird, no ensino médio, quando ambos foram convidados a falar juntos na reunião sacramental. O bispo sabia? Após sua missão em Neuquén, Argentina, eles se casaram no Templo de Salt Lake em 1994. Eles são pais de 4 filhos e têm 4 netos. O irmão Clint é bacharel em administração de empresas pela Universidade de Utah e mestre em ciências da família pela Universidade Estadual de Utah, desde que foi contratado em 1997 nos seminários e institutos. Suas designações incluíram professor do seminário, diretor, professor do instituto, instrutor e diretor de pré-serviço, diretor de área e administrador assistente.
Ele serviu em vários chamados na igreja, incluindo presidente dos rapazes, sumo conselho da estaca, 2 vezes como bispo e atualmente como presidente da estaca de Springville, Utah. Esta é a mesma estaca onde Natalie e Clint se conheceram em agosto de 1990, dando discursos na reunião sacramental. Isso é muito legal. Acho que nosso público adoraria ouvir. Conte-nos sobre sua designação nos seminários e institutos, pois você está lá há muito tempo. Obrigado. Foi um prazer absoluto passar quase 30 anos com os jovens e os jovens adultos. É incrível ver o que está acontecendo nos seminários e institutos. Temos cerca de 70 mil professores em todo o mundo. 95% deles são voluntários. Tem sido incrível ver o que está acontecendo. No ano passado, tivemos mais de 900 mil alunos de seminários e institutos em 124 países falando 38 idiomas. Esse é o número mais alto que já vimos. Na verdade, neste último ano, tivemos um aumento de 90 mil alunos de seminários. No próximo ano, John e Hank estamos esperando, orando e trabalhando. E quando digo nós, refiro-me aos voluntários, professores, líderes e missionários. Até o final do próximo ano letivo, podemos chegar a 1 milhão em todo o mundo. Muitas vezes nos perguntam de onde vem esse crescimento. Acho que está bem relacionado com o que o presidente Nelson disse. Vocês devem se lembrar dele dizendo: vocês veem o que está acontecendo bem diante dos seus olhos? Oro para que não percamos a majestade deste momento. O Senhor está realmente acelerando sua obra. Estamos vendo isso nos seminários e institutos. Que bênção! Acrescente a isso outras instituições do CES, como Universidade Brigham Young, Universidade Brigham Young Idaho, Universidade Brigham Young Hawaii, Universidade Brigham Young Pathway, Ensign College, e este sistema educacional da igreja é incrível. Na verdade, acho que isso está cumprindo o convite do presidente Nelson, quando ele disse que obter educação não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade religiosa. De fato, nossa educação é para a eternidade. Estamos vendo um aumento realmente grande no número de alunos, mas o verdadeiro milagre, John, ao perguntar sobre seminários e institutos, é o que está acontecendo no coração dos alunos. Estive no Texas há algum tempo. Havia um treinamento que havia sido concluído e perguntaram a uma doce professora voluntária, após esse dia de treinamento, que em uma semana ela passaria algum tempo ensinando seus 15 alunos no seminário matinal. O que você aprendeu hoje que vai ajudá-la? Sua declaração resumiu o verdadeiro milagre no coração desses 900 mil alunos quando ela disse: bem, acho que é sobre os alunos aprenderem pelo Espírito ao estudarem as Escrituras para se aproximarem do Salvador. Esse tem sido o destaque para mim e para dezenas de milhares de outros professores em todo o mundo. Ver um jovem ou uma jovem ter uma experiência no seminário em que o Espírito fala com eles e os aproxima do Salvador não há nada igual. Que bênção fazer parte de uma organização tão maravilhosa. Sim, eu estive em seminários e institutos. Agora se chama Seminário e Instituto. Fiquei lá por 12 anos. Em Springville também, certo? Sim, em Springville. É onde Clint e eu nos encontramos a cada 2 anos. Eu era professor do seminário na Springville High School. Fui um Red Devil por 2 anos e meio e adorei estar lá. Sinto-me como um graduado honorário de Springville. Você é Hank. Eu ensinei a filha do Clint Mackenzie e seu marido, que na época ainda não era marido, mas seu marido, Hunter, a quem todos chamávamos de Hummer Frampton, e Mackenzie Frampton agora. Crianças maravilhosas, os alunos perfeitos do seminário. Meus 12 anos nos seminários me transformaram. Penso nas pessoas com quem ensinei, nos alunos que ensinei. O Senhor está nesse programa. Lembro-me do Elder Packer dizendo que, quando esse programa, seminários e institutos, foi iniciado, era útil, mas não necessariamente necessário, e agora é absolutamente crucial para o nosso trabalho. E sabe de uma coisa, Hank? Acho que falo por milhares de pais e líderes ao agradecer a você, Hank, não apenas pela diferença que fez na vida dos meus filhos, mas também pelos 70 mil professores, literalmente mais do que isso. Se você observar quantos professores ensinaram em todo o mundo nos últimos 20, 30, 40 anos, que bênção são os professores em todo o mundo, pois eles fazem sacrifícios, acordam cedo, ficam acordados até tarde, preparando suas aulas, e a maioria deles são voluntários. Sinceramente, a você, Hank, a você, John, a todos aqueles professores maravilhosos em todo o mundo que estão causando um impacto tão profundo nos jovens e nos jovens adultos da igreja. É um milagre. Sim. Já que Clint estava falando sobre professores do seminário, preciso agradecer a um deles, cujo nome nem sei. Voltemos a Granger High School.
Estamos em 1962. 3 meninas estão voltando da hora do almoço para a escola. 2 delas dizem à terceira, cujo nome é Cindy. Cindy, você deveria vir conosco para o seminário. Ela disse, vocês sabem que eu não vou à igreja. E elas responderam, não é como a igreja. É divertido. Os pais de Cindy eram fumantes inveterados. Tudo cheirava a fumaça. As roupas, certo? O cabelo dela, até mesmo a pele. Tudo cheirava a fumaça de cigarro e ela simplesmente não se sentia à vontade na igreja. Obviamente, eles falam sobre a palavra da sabedoria e disseram, não, você vai gostar. Não é assim. Ela disse, tudo bem, vou com vocês. Não quero ir para a aula de biologia, certo? Ou o que quer que ela tivesse. Ela foi até o prédio do seminário e foi o professor. Foi o sorriso dele. Foi a simpatia dele. Entende? Não era necessariamente o que ele ensinava, mas como ele ensinava. Ela nunca tinha visto um casamento feliz. E lá estava ele falando sobre sua esposa, sobre como ela era maravilhosa. Ela ficou realmente impressionada com isso. Então continuou faltando às aulas de biologia e indo ao seminário. Finalmente, o professor do seminário disse, ouça, você precisa se inscrever se quiser continuar vindo. Então ela se inscreveu. Aquele era seu 3º ano do ensino médio. Ela se inscreveu. Depois, ela se inscreveu novamente no último ano do ensino médio. A partir daquela aula do seminário, ela decidiu que queria se casar no templo. Ela se inscreveu na Universidade Brigham Young. Isso foi na época em que era possível entrar. Ela acabou indo para a Universidade Brigham Young e conhecendo meu pai. Essa é minha mãe. Cindy é minha mãe. Um dia, na próxima vida, vou descobrir quem eram aquelas 2 meninas e quem era aquele professor do seminário. Espero mostrar a eles 3 minha família, as pessoas que ensinei este programa. Nada disso teria acontecido se aquelas 2 meninas não tivessem convidado minha mãe para o seminário. Ter você aqui, Clint, realmente toca meu coração. E Hank, você usou a palavra convidar. Estou aqui porque meu pai voltou da guerra e disse, comecei a namorar algumas moças, Sudi, e de todas as moças Sudi com quem namorei, apenas 2 me convidaram para ir à igreja. Então fui à reunião sacramental com uma e à reunião ao redor da lareira com a outra. Aqui ele foi à reunião sacramental é minha mãe, porque foi ela quem o convidou. Convidou. Foi apenas um convite. Na verdade, vimos que John e Hank, os jovens e os jovens adultos solteiros de hoje, são alguns dos que mais convidam. Acho que essa é parte da razão pela qual estamos vendo tanto crescimento nos seminários e institutos, os jovens e os jovens adultos que eles convidam. Então, talvez nós, como pais, adultos ou líderes, quando estivermos em uma sala de aula ou sentados à mesa conversando sobre o seminário ou o instituto, possamos perguntar a eles, então, quem você vai convidar? Muitas vezes perguntamos, o que você está aprendendo no seminário e no instituto? Essa é uma ótima pergunta, mas outra pergunta é, há alguém que você conhece, membro, não membro, amigo de outra religião que frequenta a igreja, que não frequenta a igreja, que você pode convidar para o seminário ou instituto? Porque os dados mostram que quando alguém se matricula no seminário e no instituto e não é membro, 1 em cada 3 deles será batizado. Isso é simplesmente incrível no caminho do convênio e na reunião de Israel e no papel que o seminário e o instituto desempenham. Hank, você e sua família são um ótimo exemplo disso. Uau! Adoramos ajudar os professores do seminário e do instituto. John, ouvimos isso deles o tempo todo. Eles dizem, ei, eu ouço seu programa quando estou me preparando, ele me ajuda a ter ideias sobre o que vou fazer na minha aula. Vamos fazer um pequeno convite, então. Se você é professor do seminário, voluntário, em tempo integral, acesse o YouTube ou nosso site, followhim.co. Envie-nos uma mensagem. Adoraríamos compartilhar isso com Clint e sua equipe, ou talvez com um seminário. Você já foi aluno de seminário ou de instituto e isso realmente mudou sua trajetória. Acesse o YouTube e deixe um comentário. Conte-nos essa história. Vamos garantir que Clint veja e ouça tudo isso. Seria muito divertido ver como os institutos do seminário impactaram nossos ouvintes. Clint, quando você falou sobre crescimento e usou a palavra aumento, espero que as pessoas tenham ouvido essas palavras, porque há muitas outras narrativas por aí que simplesmente não são verdadeiras. Há crescimento e há aumento. 70 mil. Quero dizer, eu estava pensando no número de missionários e você tem um número semelhante de professores por aí. Como isso é maravilhoso. As coisas estão crescendo e aumentando. Obrigado por colocar dessa forma. Espero que todos tenham ouvido isso. John, como você mencionou, tive uma experiência agradável há alguns meses.
Foi nos arredores de Chicago, em uma pequena turma de 15 alunos às 6 da manhã. Muitas vezes ouvimos a experiência compartilhada em uma aula do seminário em que um aluno chega. Eles não conseguiam encontrar as chaves, estavam atrasados e essa foi a experiência que essa jovem gentil compartilhou. Naquela manhã eu não conseguia encontrar minhas chaves. Eu estava atrasada para o seminário, orei e encontrei as chaves, e foi um momento muito emocionante. Então, essa professora maravilhosa e inspirada perguntou: o que isso lhe diz sobre o Salvador? Que ele a ajudaria a encontrar suas chaves de manhã cedo, a caminho do seminário. Essa jovem irmã adorável compartilhou um testemunho emocionante sobre o Salvador. Sentei-me no fundo da sala e pensei, é disso que se trata o seminário. Uma jovem dedicada que vem ao seminário e um professor inspirado que faz uma pergunta para ajudar essa jovem a ver o Salvador em e em sua vida. Foi inspirador, e isso acontece em todo o mundo. É fantástico. Sim, você está enchendo meu coração de amor transbordante. Se algum dos meus ex-alunos do seminário estiver por aí, da Snow Canyon High School, Copper Hills High School, Park City High School, Springville High School, eu amo vocês, ainda amo vocês, depois de todos esses anos. Ainda amo vocês. Eu estava falando no Texas, e uma das minhas ex-alunas do seminário, com quem eu não falava há 15 anos, sabia que eu estava indo para lá, então me enviou uma mensagem. Ela disse: "Ei, vou ver você falar em Dallas, acho que estávamos lá." Eu disse: "Adoraria conversar com você." Falei nesse evento e depois ela ficou por lá e pude conversar com ela. Perguntei: "Como você está?" Trocamos algumas novidades e então ela começou a chorar. Eu disse: Ei, o que há de errado?" Ela disse: "Irmão Smith, estou me divorciando." E eu respondi: "Oh, sinto muito, sinto muito." Então ela disse algo que me fez perceber que eu havia escolhido a carreira certa. Ela disse: "Só quero conversar com o meu professor do seminário." E eu respondi: "Estou aqui. Estou aqui. Vamos conversar." Foi um momento em que pensei: eu amo o seminário e o instituto. Ok, vou começar a chorar se não começarmos. Então vamos lá. Doutrina e Convênios, 94 a 97, para a salvação de Sião. Vou ler o manual. Vem e segue-me. Diz: antigamente, o Senhor ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. O tabernáculo deveria ser o centro do acampamento de Israel no deserto. Em 1833, o Senhor ordenou a Joseph Smith que construísse templos, não à maneira do mundo, mas à maneira que eu mostrarei. Assim como o tabernáculo no deserto, o templo deveria ser uma característica central em Kirtland. Hoje, os templos são encontrados em todo o mundo. Mesmo que não estejam no centro de nossas cidades, eles nos apontam para Cristo, que deve ser o centro de nossa vida. Embora cada templo tenha uma aparência diferente, aprendemos o mesmo padrão divino, um plano celestial para nos levar de volta à presença de Deus. As ordenanças e os convênios sagrados nos conectam a Cristo e fortalecem nossas famílias, não à maneira do mundo, mas segundo o padrão que Deus nos mostra. Estou animado. Clint, como devemos começar esta lição? Esse é um ótimo resumo do contexto do que está acontecendo aqui. Podemos saber que nas primeiras publicações de Doutrina e Convênios, a revelação registrada na seção 94 foi datada incorretamente como 6 de maio de 1833, mas agora sabemos que a data correta é 2 de agosto de 1833. Por que isso importa? Porque hoje, como ao analisarmos as seções 94, 95, 96 e 97, vemos que as seções 95 e 97 e 96 são ambas de junho de 1833. As seções 97 e 94 são de agosto de 1833. Na verdade, os primeiros manuscritos mostram que a seção 94 é, na verdade, a última parte provável da revelação da seção 97. Você pode agrupar essas 4 sessões em seção 95 e 96 em junho, seção 97 e 94 em agosto.
Novamente, um breve resumo de que as pessoas em Sião ou Missouri estão sofrendo perseguição, estão enfrentando multidões enfurecidas, estão sendo expulsas de suas casas e terras. Enquanto em Kirtland, os santos são geralmente pobres, estão profundamente endividados. Eles não têm recursos para construir uma comunidade. Joseph está tendo que pedir dinheiro emprestado para construir edifícios da igreja e templos. Esse é o contexto em que estamos, como você mencionou, Hank, com esses dois centros da igreja. Talvez ao passarmos para alguns desses versículos, deixe-me fazer uma pergunta. Você gosta de corrigir ou disciplinar John e Hank? É algo que você gosta de fazer, seja como professor ou como pai? Provavelmente evito isso mais do que deveria. É difícil, especialmente como pai, você sente que precisa fazer isso. Na igreja, como líder, é difícil. Provavelmente é mais fácil evitar. John, o que você acha? Sim, você usou a palavra fácil. É mais fácil simplesmente dizer: "Ah, você é ótimo, você está bem." Se você realmente ama alguém, então você faz esse trabalho difícil de tentar ajudar. E esse é o seu papel, certo? Você é o administrador. Sim, no ano passado, fui informado de que eu era péssimo nisso como pai. Meus filhos, sentados à mesa de jantar, riram e disseram: "Pai, sempre que você nos disciplina, é assim." Você finalmente dizia: "Ok, vão para o quarto, vocês estão de castigo." Nós íamos para o quarto e 10 ou 15 minutos depois, você aparecia e dizia: "Ah, vocês estão bem?" E nós respondíamos: "Sim, estamos um pouco tristes." "Bem, vocês aprenderam a lição?" Nós respondíamos: "Sim, aprendemos a lição." "Ok, desçam. Você não está mais de castigo." E essa era a minha abordagem à disciplina, pelo menos o que meus filhos me contaram anos depois. Mas é realmente difícil. John, você disse que quando realmente amamos, acho que é um princípio lindo. Você notará que a seção 88 foi recebida em dezembro de 1832. O Senhor ordena que eles construam um templo, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado. Estamos agora cerca de 5 meses depois e praticamente não há progresso no templo. As Escrituras estão cheias de exemplos do Salvador corrigindo outras pessoas. Na verdade, se você quiser simplesmente sentar e perguntar: como eu corrijo? Como disciplino? Como castigo? Reflita sobre isso em espírito de oração e estude as Escrituras em O Salvador corrige Pedro, Paulo, Nefe, Lamã, Lemuel e Moisés. Nesses versículos, o Salvador está, na verdade, corrigindo Joseph Smith e esses primeiros líderes da igreja. Se pudermos ir para a Doutrina e Convênios, seção 97, gostaria de ler os versículos de 1 a 3 com esta pergunta: o que o Salvador nos ensina sobre correção ou disciplina eficazes, ou, se quisermos usar o termo das Escrituras, castigo? O que eu gostaria de fazer é estudar e examinar 3 versículos da seção 95, versículos 1, 2 e 3, com esta pergunta principal: o que o Salvador nos ensina sobre correção ou disciplina eficazes ou castigo? Versículo 1 da seção 95. Em verdade, assim diz o Senhor a vós, a quem amo, e a quem amo também castigo, para que seus pecados sejam perdoados, pois com o castigo preparo um meio para livrá-los da tentação em todas as coisas, e eu vos amo. Versículo 2. É necessário, portanto, que sejais castigados e repreendidos perante minha face. Versículo 3. Porque pecastes contra mim com um grave pecado, não tendo considerado em todas as coisas o grande mandamento que vos dei, concernente à construção de minha casa. Alguma reflexão, John e Hank, ao lerem esses 3 versículos? O que podemos aprender sabendo que a correção e a disciplina são difíceis? O que podemos aprender com o Salvador e como ele lida com a correção e a disciplina dos outros? Há muito o que aprender aqui, está repleto de amor. Ele diz: eu amo vocês. Eu sempre amei vocês. Para mim, é preciso haver uma base de que eu sei que essa pessoa que está me repreendendo, neste caso, o Senhor, me ama. É daí que vem do amor. Quando você sabe que alguém te ama, você ouve de maneira diferente. Não é um amor fingido, mas quando você sabe que alguém realmente se importa com você, você avalia honestamente o que essa pessoa está dizendo, talvez de maneira melhor. Sim, eu realmente aprecio o Salvador e essa frase que diz que seus pecados podem ser perdoados. Você pode sentir em Salvador sua bondade, seu amor, sua gentileza, o desejo de que os pecados sejam perdoados. Essa mudança, arrependimento e perdão são o resultado desse amor. Eu também aprecio muito, e já vi isso em minha vida, que o Salvador preparará um caminho para a libertação das tentações que enfrentamos. Ele usa a palavra necessidade no versículo 2.
Portanto, é necessário que sejais castigados e repreendidos diante de minha face. Sou muito grato pelo Salvador e por sua bondade. Vejo que há alguns princípios e práticas que podemos aprender aqui sobre correção. Lembro-me de que no início da minha vida, na verdade, nesta mesma ala onde conheci minha querida esposa, Natalie, recebi meu chamado missionário para a Argentina. Eu estava me reunindo com o bispo Walker. Meu pai e eu trabalhamos, nos reunindo com ele para preparar a despedida, como chamávamos naquela época, em que todo o programa era para esse missionário. Felizmente, isso mudou, mas eu estava sentado lá. Meu pai e eu estávamos de um lado da mesa e o bispo Walker estava do outro lado. Ele disse: Clint, o que você acha que o programa deveria ser? Então, tirei do meu paletó um papel onde havia escrito o programa exato. Estavam todos os meus irmãos, minha mãe e meu pai. E eu no final, eu estava muito animado para que eles ocupassem todo o tempo, para que eu pudesse apenas compartilhar meu testemunho. O bispo disse: Clint, não acho que você vai conseguir dedicar muito tempo para ensinar, testificar e se preparar para sua missão se não falar. E eu respondi: tudo bem, bispo, é muito gentil da sua parte, mas eu realmente quero ouvir. Havia uma certa tensão entre esse jovem missionário e o bispo. Olhei para meu pai e disse: pai, você não gosta deste programa? Meu pai, com sua abordagem simplista à disciplina, disse: filho, prometo que você será abençoado em sua vida se seguir os conselhos e sugestões de seus líderes. Senti isso mesmo ao compartilhar essa experiência agora. Ainda posso sentir a diferença que fez quando meu pai simplesmente disse: você seria sábio em seguir seus líderes. Sou grato pela correção gentil e sincera, firme e amigável. Ainda me lembro do tom que meu pai usou para me corrigir naquele momento. Que momento poderoso foi aquele para mim. Sim, acho que preciso fazer uma rápida menção a um bom amigo de todos nós três. O nome dele é Tyler Griffin. Tyler é membro da presidência da sua estaca? Sim. Um professor fantástico. Tive um momento marcante. Tenho certeza de que ele se lembra disso. Se estiver ouvindo, ele estava na minha sala de aula, foi há alguns anos, na Universidade Brigham Young, talvez já tenham se passado mais de alguns anos. Logo após a aula, ele me chamou de lado e disse: Ei, posso falar com você rapidamente sobre uma coisa? Eu sabia que ele gostava de mim e disse: Claro, claro. Ele foi muito direto e disse exatamente o que foi dito. Aqui está o motivo pelo qual isso poderia ter um impacto negativo. Em seguida, ele acrescentou: Você é um professor fantástico e eu gosto de você. Nunca esqueci isso. Não fiquei com raiva dele. Não fiquei frustrado. Ele me mostrou algo que eu simplesmente não tinha visto. Era algo que eu não conseguia enxergar. Precisava ser corrigido, ou eu não teria o impacto que esperava ter. Não somos gratos por pessoas assim que nos amam o suficiente para nos corrigir, e vemos isso ilustrado de forma tão poderosa nesses versículos com o Salvador. Na verdade, no livro do presidente Nelson, pai, cirurgião, apóstolo, essa experiência com o Elder Christofferson foi compartilhada, quando logo após ser chamado para os 70, o Elder D. Todd Christofferson acompanhou o Elder Nelson, agora presidente Russell M. Nelson, em uma designação para uma conferência de estaca no México. Após a conferência, o Elder Christofferson disse: Elder Nelson, se em algum momento eu precisar de correção, sinta-se à vontade para me corrigir. A resposta do Elder Nelson foi: eu o farei. Essa é uma das maneiras pelas quais demonstramos amor uns pelos outros, e sou muito grato por aqueles que me amam e nos amam o suficiente para que, mesmo em circunstâncias difíceis, possam nos corrigir. Agradeço por isso, e esse pode ser um convite para todos nós nesta semana. Encontrem um momento nesta semana em que possamos perguntar a alguém em quem confiamos, alguém que sabemos que nos ama: Ei, você pode me dar um feedback? Você pode me dar uma sugestão? Acho que ficaremos surpresos com essa natureza inspiradora que o próprio Salvador terá para nos ensinar e corrigir. Na verdade, acho que há outro elemento de correção que o Elder Christofferson também nos ensina em abril de 2011, em seu discurso na Conferência Geral. A todos aqueles que amo, repreendo e castigo. Ele disse isso. Gostaria de falar sobre uma atitude e prática específicas que precisamos adotar se quisermos atender às altas expectativas de nosso Pai Celestial, e é esta: estar disposto a aceitar e até mesmo buscar correção. Se estivermos abertos a isso, a correção necessária virá de muitas formas e de muitas fontes. Ela pode vir durante nossas orações, quando Deus fala à nossa mente e ao nosso coração por meio do Espírito Santo.
O Elder Bednar disse: se você não tem sido repreendido pelo Espírito Santo em suas orações pessoais ultimamente, recomendo que melhore o significado de suas orações pessoais. Eu realmente acredito que, neste caso, o Salvador corrigirá os santos por não terem construído um templo após 5 meses de terem recebido a ordem para fazê-lo, mas também acredito que um Pai amoroso no céu, que nos ama e deseja que progridamos diariamente, responderá a essa oração. Quando pedimos a Ele correção, castigo e disciplina por meio do poder do Espírito Santo, Ele nos corrige regularmente. Lembro-me de voltar para casa depois de um longo domingo, caminhando os 2 quarteirões da igreja até minha casa, quando normalmente meus filhos vêm correndo e eu posso ver a animação neles que não vejo durante grande parte do dia. Naquele dia, entrei e a casa estava silenciosa. Entrei na cozinha e meu filho Austin estava comendo uma tigela de cereal. Ele nem percebeu que eu tinha entrado em casa. Entro e vejo a cozinha impecável e sento-me ao lado de Austin. Eu digo: Austin, como a cozinha está tão limpa? Espere, Austin, essa era a sua tarefa do dia, e Austin nem sequer olhou para mim. Ele está olhando para a parte de trás da caixa enquanto come seu cereal e eu digo: então, Austin, por que você limpou a cozinha? Sem fazer contato visual, ele diz: pai, porque eu sabia que se não limpasse a cozinha, você gritaria comigo, e eu não queria que você gritasse comigo. Saí, sentei na sala de estar e tive um momento de reflexão sobre o céu e a correção, em que reconheci que precisava mudar. Aquele momento me transformou e sou muito grato por esses pequenos momentos da vida, no carro, em casa, na sala de aula, em que o poder do Espírito Santo e um Pai amoroso nos corrigem, não apenas nas coisas grandes para construir um templo, mas nas pequenas coisas para melhorar nossa adoração ao Salvador. Acho que essa disposição para perguntar é a do homem que se aproximou de Jesus e disse: o que ainda me falta? Não sei quanto a vocês, mas acho que eu teria muito medo de fazer essa pergunta. Acho que o senhor me diria: você quer em ordem alfabética ou cronológica? Quanto tempo você tem? Certo? O que ainda me falta? Para o Elder Christofferson dizer: se você ver alguma coisa, isso é realmente um bom exemplo. Sim, é um nível diferente de humildade, não é? Sim, percebi algo em quase todas as histórias que compartilhamos aqui. A pessoa que faz a correção geralmente tem esse papel na vida daquela pessoa. O presidente Nelson para o Elder Christofferson, seu pai para você, Tyler é meu reitor associado. Eu era um dos professores. É o papel dos pais. Que cuidado devemos ter aqueles de nós que pensam: bem, meu bispo está fazendo algo errado e eu estou na ala. Devo ir falar com ele? Hank, essa é uma ótima pergunta. Confio que um Pai Celestial amoroso inspire a pessoa a abordar o assunto com o tom certo e da maneira certa. Tenho um vídeo, é terrível. Tenho um vídeo da minha filha de 3 anos em uma cadeira alta. Estou olhando para ela e digo: Mackenzie, eu te amo, e estou dizendo as palavras certas, mas o tom não é o tom certo. Na verdade, no vídeo, ela começa a chorar quando o pai diz que a ama, mas é o tom errado, e já ouvimos isso, que às vezes você pode dizer a coisa certa com o tom errado e, na verdade, dizer a coisa errada. Nesse caso, Hank, com sua ótima pergunta, eu esperaria que, se estivesse adotando essa abordagem, seja com um bispo ou com outra pessoa, eu levasse isso à oração e dissesse: Pai Celestial, como posso ajudar? Você pode me inspirar a dizer a coisa certa com o tom certo? Eu realmente acredito que o Pai Celestial responderá a essa oração. Adorei isso, Clint. Foi maravilhoso. Estamos no 3º versículo e já estou pensando: ok, preciso mudar algumas coisas. O que faremos a seguir? É interessante que muitas vezes nos perguntamos: ok, essa foi a correção. Como esses líderes da igreja reagiram? Bem, imediatamente após ser repreendido, Hyrum Smith corre para o local do templo e diz: estamos nos preparando para construir uma casa do Senhor, e estou determinado a ser o primeiro a trabalhar. Admiro esses líderes da igreja por terem sido corrigidos, castigados por um Pai Celestial amoroso e terem respondido imediatamente. Então, há um comitê de construção formado por Hyrum Smith, Jared Carter e Reynolds Calhoun. Eles escrevem uma carta aos santos e eis o que diz essa carta. Depois de sermos repreendidos pelo Salvador, sentimos a obrigação de escrever a vocês. A menos que cumpramos este mandamento, todos nós podemos perder a esperança de obter a grande bênção que Deus prometeu aos fiéis da Igreja de Cristo. Portanto, irmãos, escrevemos esta epístola a vocês para despertar suas mentes, para que façam o esforço que o Senhor exige de vocês. Que todos nós sejamos guardados pela graça de Deus para a vida eterna. Amém.
Sou muito grato pela resposta rápida que esses líderes incríveis dão. Na verdade, se você observar nas sessões 95 e 96, as primeiras sessões de junho de 1833, verá frases como: "A quem amo, também castigo. Eles são repreendidos. Eles andam nas trevas." Se você observar nas sessões 97 e 94, é assim que essas duas sessões começam. Versículo 1 da sessão 94. "Em verdade vos digo, meus amigos." Versículo 1 da sessão 97. "Em verdade vos digo, meus amigos." Bem, o que aconteceu nesses 2 meses? O que pode ter mudado para que o tom das últimas sessões começasse com "meus amigos"? Em João, capítulo 15, versículo 14, o Salvador diz: "Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando." Eu me pergunto se parte do motivo pelo qual o início dessas sessões em 94 e 97 é diferente é porque eles se arrependeram. Você tem pessoas como Hiram correndo para o templo, construindo cercas, começando a cavar a linha para a fundação. Sou muito grato por não ter sido apenas um pai amoroso que castigou seu povo, mas a resposta desses primeiros santos em realmente mudar e se arrepender. Sim, eles se moveram. Eles agiram. Isso me lembra que meus filhos reclamam com minha esposa e comigo por deixá-los no vermelho, o que eu não entendi muito bem o que significava por muito tempo, mas o que significa é que eles nos enviaram uma mensagem de texto e nós não respondemos. Isso os magoa. Por que você me deixou no vermelho? E sinto que o Senhor está dizendo isso em 95 e 96. Ei, por que você me deixou no vermelho? E então a resposta, quando eles realmente não o deixam no vermelho, em 94 e 97, ele diz: você, há um relacionamento aqui, certo? Você está me respondendo. Alguns versículos aos quais devemos prestar atenção. Na seção 95, versículo 11, o Salvador diz: "Em verdade vos digo, é meu desejo que construais uma casa. Se guardardes meus mandamentos, tereis poder para construí-la." O versículo 12 diz: "Se não guardardes meus mandamentos, o amor do Pai não continuará convosco, portanto, andareis em trevas." Robert Millet e Lloyd Newell deram uma ótima explicação sobre esse versículo em seu livro Draw Near Unto Me. Foi realmente uma bênção para mim quando eles disseram que passagens como Doutrina e Convênios, 95, versículo 12, ocasionalmente levam as pessoas que cometeram pecados graves a se sentirem impotentes, a concluírem que não são mais amadas por Deus. Na verdade, porém, Deus ama todos os seus filhos, mesmo aqueles que são culpados de transgressões graves. Essas passagens das Escrituras nos ensinam que Deus não ama um filho mais do que outro, mas sim que aquele que guarda os mandamentos se coloca em posição de receber e desfrutar das bênçãos do Todo-Poderoso. Rapaz, eu testifico que isso é verdade. O Pai Celestial ama todos os seus filhos. O Pai Celestial ama seus filhos que cometem erros. O Pai Celestial ama seus filhos que 5 meses depois de serem solicitados a fazer algo, ainda estão trabalhando nessa mesma coisa. Sou grato pelo convite do Elder Christofferson para que eu considere como aceitar e buscar correção de boa vontade. Este é um plano de progresso. Agradecemos a Deus por sua correção. Espero poder ser como Hiram Smith, que quando a correção chega sou o primeiro a ir e cavar. Testifico que o Salvador está disposto a ensinar. Ele é muito paciente com cada um de nós em nosso discipulado, conexão e relacionamento com Ele. Você não diria, Clint, que uma dessas coisas, se você não guardar meus mandamentos, é se arrepender? Ele pode estar dizendo que, se você não se arrepender, vai andar nas trevas. Logo no primeiro capítulo de Nefi, versículo 1, que todos nós já lemos, e tendo sido altamente favorecido pelo Senhor, eu pensei: Deus tem favoritos? Ao continuar lendo Nefi, você se depara com 1 Nefi 17, o Senhor estima toda a carne em um. Aquele que é justo é favorecido por Deus. Justo significa apenas que você está se arrependendo. Deus não escolhe esse status. Nós é que escolhemos porque temos a oportunidade de nos arrepender. Então gosto de dizer que há lamanitas, há nefitas e há favoritos. Podemos ser favoritos a se decidirmos nos arrepender. Quando vejo o versículo 12 do capítulo 95, penso que a graça do Pai continuará com você. Clint, agradeço muito por você ter trazido esse pensamento do irmão Millet e do irmão Newell, de que pode haver pessoas ouvindo que pensam: esse sou eu, não guardei os mandamentos, não tenho o amor do Pai comigo e estou caminhando nas trevas. Adorei o que você disse. Espere, 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 espere. Isso é do Elder Heinlund.
É um discurso chamado Os Santos dos Últimos Dias Continuam Tentando. Em abril de 2015, ele disse que, mesmo que tenhamos sido pecadores conscientes e deliberados, você não está pensando, eu não cometi um erro, eu realmente busquei esse pecado. Mesmo que tenhamos sido pecadores conscientes e deliberados, ou tenhamos enfrentado repetidamente fracassos e decepções, no momento em que decidimos tentar novamente, a expiação de Cristo pode nos ajudar e precisamos lembrar que não é o Espírito Santo que nos diz que estamos tão perdidos que é melhor desistir. Adoro isso. Um dos títulos do Salvador, acho que é o meu favorito, pelo menos hoje posso mudar de ideia amanhã, é Advogado, que ele nos defende. Como a sessão 45 nos ensinou tão bem, um dos nomes de Satanás é acusador. Quando você sentir esse tipo de mensagem, o Salvador não faria isso. Ele não é o acusador, ele é um advogado. Lembre-se do que a irmã Rúnia disse na conferência geral, refiro-me ao título de seu discurso, que nosso arrependimento não é um fardo para o Senhor, mas aumenta sua alegria. Se você se sente assim, continue tentando. Como disse o Elder Reinlund. Sim, e como somos gratos, todos nós, pelo poder do arrependimento. Sou grato ao presidente Nelson por nos lembrar e me lembrar da beleza do arrependimento diário. Há aquela frase, Hank, acho que você mencionou há pouco no versículo 6 da sessão 95, andar na escuridão ao meio-dia. Versículo 12. Novamente, andar na escuridão, mas essa frase, andar na escuridão ao meio-dia. Meio-dia implica que o sol está no auge, está quente, está calor, está claro. No entanto, como posso andar na escuridão ao meio-dia? Como lembrete no contexto desta sessão, estamos cerca de 5 meses após a sessão 88 ter sido escrita algumas semanas atrás, quando estudamos a sessão 88, essa sessão está repleta de luz. Na verdade, 27 vezes na sessão 88, o Salvador ensina sobre a luz. Agora, alguns meses depois, ele está dizendo, ouçam, vocês estão caminhando nas trevas. Eu realmente acredito que um dos princípios mais poderosos do arrependimento é a diferença entre a luz e as trevas. O Elder Hollis disse isso porque eu me perguntei sobre essa frase. O que significa andar nas trevas ao meio-dia que o Salvador está conectando a esses santos? O Elder Hollis disse isso na conferência geral. Estamos andando nas trevas ao meio-dia por nos recusarmos a ver pela luz da profecia moderna? Se ignorarmos os sussurros do Espírito Santo, o Espírito se desvanecerá. Nosso arbítrio será limitado ou perdido e perderemos nossa confiança e capacidade de agir. Estaremos caminhando na escuridão ao meio-dia. O Elder Hiles dá algumas dicas interessantes de que, se não tomarmos cuidado, não veremos a luz que vem através da profecia moderna e não veremos a luz do Espírito. Agora, apenas como uma revisão da sessão 88, quero ler algumas frases do Salvador e o que ele ensina sobre a luz, porque está muito próximo da linha do tempo do que ele está ensinando agora. Nas sessões 94 a 97, versículo 7 da sessão 88, Cristo está no sol e na luz do sol. Versículo 8, assim como Cristo está na lua e na luz da lua. Versículo 9, assim como ele é a luz das estrelas. Versículo 11, e a luz que brilha, que vos dá luz, é por meio daquele que ilumina os vossos olhos. Versículo 13, ele é a luz que está em todas as coisas. Versículo 50, eu sou a verdadeira luz que está em vós. Versículo 67, e se os vossos olhos estiverem fixos na minha glória, todo o vosso corpo será cheio de luz e não haverá trevas em vós. Versículo 86, no final verão as últimas 4 palavras até que o Senhor venha. Então, versículo 87, pois não faltam muitos dias, e a terra tremerá como um homem embriagado, e o sol esconderá a sua face e se recusará a dar luz. Então, aquele pequeno C ao lado do sol remete à seção 133, versículo 49, que diz, tão grande será a glória da presença de Cristo, que o sol esconderá seu rosto de vergonha. Que belo princípio o Salvador nos lembra a respeito de Cristo e da luz. Na verdade, acho interessante que em 3º Nefe, capítulo 1, versículo 15, vocês se lembram que na noite em que Cristo nasceu do outro lado da terra, conforme estudamos o livro de Mórmon, qual é o sinal que ele dá aos santos no livro de Mórmon a respeito de seu nascimento? Versículo 15, pois eis que ao pôr-se o sol não havia escuridão. Versículo 19, aconteceu que não houve escuridão durante toda a noite, mas havia luz como se fosse meio-dia. Não é interessante que um dos belos sinais que o Salvador dá de que Jesus Cristo nasceu na terra é uma noite sem sol? Sol, mas ainda assim há luz como se fosse meio-dia.
Curiosamente, anos mais tarde, em 35, capítulo 8, versículos 20 a 23, agora é o sinal de sua morte do outro lado do mundo. Vocês se lembram qual é o sinal que ele dá ali? A escuridão. Vocês conhecem o terceiro Nefe, capítulo 11, versículo 11? Uma das primeiras coisas que o Salvador diz sobre si mesmo é: Eis que eu sou a luz do mundo. Sou muito grato por saber que podemos viver em uma época como a atual, com tanta luz e tantas oportunidades para o poder do Espírito Santo nos edificar. Temos templos, temos escrituras, temos convênios, temos ordenanças. Agora olhe para 1833 e todas as coisas incríveis que aconteceram nos primeiros anos da igreja, a aparição do Pai e do Filho, a restauração do sacerdócio, o surgimento do livro de Mórmon e a organização da Igreja de Jesus Cristo. E você quase pode sentir o Salvador dizendo: vocês estão vivendo em uma época de luz. Que hoje possamos reconhecer a beleza e a luz de Jesus Cristo que temos em nosso coração e em nossa alma. E mesmo que não tenhamos cuidado hoje, em meio a toda essa luz que o Salvador oferece, que é a sua luz, há alguns que, se não tomarmos cuidado, talvez andemos nas trevas ao meio-dia e não vejamos a majestade do momento em que vivemos e que época maravilhosa para estar vivo. Adoro a frase que o Elder Uchtdorf usou sobre viver abaixo de nossos privilégios. Para mim, isso é outra maneira de dizer que estamos caminhando na escuridão ao meio-dia. Você está perdendo toda essa luz. Construa o templo. Quero lhe dar mais luz. Pense em nossos dias, em quanta luz e verdade estão disponíveis o tempo todo. Você consegue imaginar dizer a alguém no mundo antigo: tenho todas as escrituras sagradas dos profetas neste pequeno dispositivo sempre que quiser, não preciso ir à sinagoga. Não preciso que alguém as leia para mim. Estão no meu idioma e estão disponíveis o tempo todo. Sim, e isso pode ser parte do que o Salvador está alertando a eles e honestamente alertando a nós hoje, que é o eclipse espiritual, sendo o eclipse algo que está bloqueando a luz do sol. Isso cria, talvez, escuridão em minha vida, para que evitemos essas coisas e saíamos para a luz do Salvador. Não permita que nada bloqueie a luz do sol. Vemos nesses versículos da seção 88 que o Salvador é a luz do sol e a luz da lua. Um dos momentos de tranquilidade que continuo tendo em minha vida é ver o sol e a luz do sol e sentir o poder do Filho, o Salvador. Temos uma banheira de hidromassagem em nossa casa e frequentemente entramos nela à noite. Há algo especial em olhar para cima e ver a lua à noite, reconhecendo que a luz da lua é realmente a luz refletida do sol, que a luz do sol é literalmente a luz da lua. Sou grato por mesmo à noite o Salvador nos permitir ver sua luz. Alguém me disse uma vez, acho que foi Todd Parker, ele disse: olhe para a lua cheia ali, há 12 delas por ano. E eu disse: o que você quer dizer? Ele disse: bem, há 12 luas cheias que basicamente testemunham para nós. Você não pode ver o sol, mas eu posso e vou refletir essa luz em você. E eu pensei: será que o Senhor fez isso de propósito? O tema para os rapazes e moças deste ano é: olhai para mim em todos os pensamentos, não duvideis, não temais, da seção 6. Na verdade, ontem à noite eu me encontrei com as moças da estaca de Riverton, em Wyoming. O sol estava batendo forte no acampamento de Heber Valley. Perguntei a elas: vocês sabem quem é Helen Keller? Conversamos um pouco sobre Helen Keller, que não podia ver nem ouvir. Meu pai nos fez assistir a um filme quando éramos crianças, chamado Operadora de Milagres, sobre Anne Sullivan, sua professora. Ela colocou uma mão debaixo da água em uma bomba de água, sua professora tentava sinalizar algo em sua mão. Há um momento incrível no filme, em que a pequena Helen Keller conecta o que está acontecendo em sua mão direita com o que está acontecendo em sua mão esquerda, esse momento de reconhecimento. E então, Helen Keller quase esgota Anne Sullivan correndo por diferentes partes do quintal. Faça-me este sinal para a árvore. Como se soletrar árvore? Você sabe? Como se sinaliza árvore? Como se sinaliza grama? Apenas correndo por aí. Helen Keller se tornou uma mulher maravilhosa e poderosa. Ela disse algo mais tarde em sua vida que eu acho tão bonito. Ela disse: quando você encara o sol, as sombras do desânimo ficam para trás. Pedi às jovens que mudassem sol, como você acabou de fazer, Clint, para filho. Quando você encara o filho, as sombras do desânimo ficam para trás. Sim, é verdade nos dois sentidos, não é?
Aqui ele está nos chamando de amigos e quero que vocês me encarem. Olhem para mim em cada pensamento, não duvidem, não temam, as sombras ficam para trás. Não é um pensamento interessante? Sim, adoro isso. São essas coisas pequenas e simples que, na minha opinião, fazem a diferença e nos permitem sentir a luz. Acho que John e Hank, o que vocês fazem, o que nos permitem aprender por meio de suas percepções e dos convidados que trazem. Não sei dizer quantas vezes eu estava cortando a grama, quantas vezes estava limpando a casa, quantas vezes estava indo para o trabalho de caminhão. Senti a luz do Filho por causa das coisas que vocês ensinaram ou que aqueles que estiveram com vocês ensinaram. Acho que uma ótima aplicação é encontrar esses momentos do dia para ouvir, refletir, estudar, desacelerar. Esses são os momentos, pelo menos para mim, em que posso sentir a luz do Salvador e sentir sua bondade. Sim, tenho cerca de 20 minutos de carro até a Universidade Brigham Young. O que eu ouço realmente muda meu dia. Posso ouvir uma palestra da conferência nesses 20 minutos, posso ouvir um programa de rádio realmente irritante, posso ouvir música, posso ouvir uma estação de esportes. A quantidade de luz que escolho nesses 20 minutos vai impactar o resto do meu dia. Minha esposa diz o seguinte: por que estamos vasculhando o lixo quando a despensa está cheia? O que estamos fazendo? O Senhor nos oferece tantas coisas, mas às vezes escolhemos a escuridão, coisas triviais. Algo menos. Sim, Clint, até agora tem sido fantástico. Estou escrevendo notas, preenchendo as margens aqui. O que você quer fazer a seguir? Vamos voltar à sessão 97. Estamos em agosto de 1833. Houve algumas mudanças positivas. Eles estão avançando, tendo recebido a correção do Senhor e agindo de acordo com ela. Você notará que na seção 97 há um padrão. Versículo 1 começa assim: em verdade vos digo. Versículo 2: em verdade vos digo. Versículo 3: eis que vos digo. Versículo 8: em verdade vos digo. Versículo 10: em verdade vos digo. Só nesses 10 versículos você verá 5 vezes. O Salvador diz: eu vos digo. Sou muito grato por saber que o Deus deste mundo, o Salvador do mundo, aquele que criou o mundo, literalmente nos dirá. Observe no versículo 1 da seção 97. Em verdade vos digo, meus amigos, falo-vos com minha voz, sim, a voz do meu espírito, para mostrar-vos minha vontade a respeito de vossos irmãos na terra de Sião. 7 vezes neste único versículo, o Salvador se refere a si mesmo. Na verdade, nas 4 sessões que estamos estudando, sessões 94 a 97, mais de 160 vezes, o Salvador se refere a si mesmo. Somos muito abençoados por viver em uma época em que o Salvador continua a nos ensinar individualmente. A seção 8, versículos 2 e 3, talvez sejam os versículos mais comuns usados no contexto da revelação. O Salvador diz a Joseph e Oliver no versículo 2: sim, eis que vos direi em vossa mente e em vosso coração pelo Espírito Santo, que virá sobre vós e habitará em vosso coração. Agora, na maioria das vezes, quando lemos esse versículo, se perguntarmos o que aprendemos sobre revelação, diremos: bem, a revelação vem pelo poder do Espírito Santo à mente e ao coração, o que é muito verdadeiro. Muitas vezes pulamos a 3ª e a 4ª palavras desse versículo. Sim, eis que eu vos direi. Se repararem no versículo 3 da seção 8, o Salvador realmente diz: eis que este é o Espírito de revelação. Uma definição que podemos usar para revelação é quando o Salvador, por meio do Espírito, nos ensina individualmente. Isso é revelação. Na verdade, se você observar o título da sessão 94, sessão 95, sessão 96, sessão 97, a primeira palavra no título da sessão é a palavra revelação. Mais de 90% dos títulos das sessões em doutrina e convênios começam com essa palavra revelação. Sou muito grato por ver esse padrão repetidamente. Em doutrina e convênios, o Senhor fala com Joseph, o Senhor fala com o profeta, mas o Senhor também fala conosco individualmente. Na verdade, vocês devem se lembrar do presidente Nelson em abril de 2020. Ele disse o seguinte: este ano comemoramos o 200º aniversário de um dos eventos mais significativos da história do mundo, a saber, a aparição de Deus, o Pai, e de seu amado Filho, Jesus Cristo, a Joseph Smith. Durante essa visão singular, Deus, o Pai, apontou para Jesus Cristo e disse: este é meu Filho amado, ouça-o. Essa admoestação dada a Joseph é para cada um de nós. Devemos procurar de todas as maneiras possíveis ouvir Jesus Cristo, que nos fala por meio do poder e do ministério do Espírito Santo.
Lembramos de 2020. Essa mensagem foi constante. Ouçam-no, 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 guiados com gratidão por nosso incrível profeta. Quem é ele em ouçam-no? Ele é o Salvador. Sou muito grato por termos lido essas sessões que são poderosas. O Salvador diz: em verdade vos digo que reconhecemos que você é Joseph Smith, entre os primeiros líderes da igreja, mas testifico que o Salvador faz o mesmo hoje. O presidente Ballard disse que o Senhor microgerencia sua igreja. Acredito sinceramente que o próprio Salvador, por meio do poder do Espírito Santo, também microgerenciará nossa vida se simplesmente fizermos as coisas necessárias para ouvi-lo. Essa é uma mensagem comum na sessão 97. Tenho citado muito o Elder Uchtdorf hoje. Vou fazê-lo novamente com o que você acabou de dizer, Clint. Ele disse, em outubro de 2014, que o Deus eterno e todo-poderoso, o Criador deste vasto universo, falará àqueles que se aproximarem dele com coração sincero e intenção real. Ele falará com eles em sonhos, visões, pensamentos e sentimentos. Ele falará de uma maneira inequívoca e que transcende a experiência humana. Ele lhes dará orientação divina e respostas para suas vidas pessoais. Deus falará com você. Somos muito abençoados, não somos? Por vivermos em uma época em que isso é enfatizado pelos profetas, em que podemos ouvi-lo todos os dias de nossas vidas. É incrível. É interessante que o que levou Joseph Smith a orar foi Tiago 1, versículo 5. Peça a Deus. Esse foi um tema para os jovens há alguns anos. Então ele orou e o Senhor disse: este é meu filho amado. Ouçam-no. Estou pensando em todas as vezes que faço minhas orações, mas não reservo tempo para ouvir e escutar. Reservo tempo para pedir. Este presidente Nelson, sim, mas você ouviu? É um bom lembrete. Sim, John. Como Clint nos ensinou aqui, apontando para nós, todas as vezes que eu digo a vocês, eu dou a vocês. Isso é o que eu quero. Pensei no que você costuma dizer, que é a audácia desse fazendeiro de 27 anos dizendo: este não sou eu. Esta é a voz em primeira pessoa do Senhor. Essa é uma afirmação ousada. Todos nós acreditamos nisso. Na verdade, eu conheci João Batista. Na verdade, eu conheci Pedro, Tiago e João. Na verdade, eu vi Moisés. Você fica tipo, o quê? Espere, o quê? Não é apenas que eu vi o pai e o filho, mas a história continua. A audácia disso. Aqui está o Senhor falando revelação, revelação, revelação. E você tem a audácia de imprimir isso. Vou imprimir isso porque é a palavra do Senhor e de Joseph Smith. Você pode dizer que não acredita que ele seja um profeta, mas não pode dizer que Joseph Smith não acreditava que era um profeta. Ele acreditava nisso. Ele disse: estas são as palavras do Senhor. Vou divulgá-las. É ousado e bonito. A seguir, na segunda parte deste episódio. Finalmente fui honesto e disse: ei, você tem um minuto? Então entramos em seu escritório. Enquanto conversávamos, eu disse a ele: ouça, estou muito nervoso. Acho que os professores do seminário têm essa síndrome da casa de vidro, de que precisam ser perfeitos. E estou nervoso com uma carreira que vai me impedir de cometer erros, porque vou ensinar o Evangelho de Jesus Cristo pelo resto da minha vida.